lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Chegamos agora aqui no momento em que nós iremos compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. A palavra que eu vou deixar para a meditação dos irmãos se encontra no livro de Atos, capítulo 26, do versículo 13 ao versículo 18. Hoje nós vamos falar sobre os valores e princípios na vida do apóstolo Paulo. No livro de Atos, capítulo 26, versículo 13 e até o versículo 18. Você que quer uma palavra, deixe o seu amém em nome de Jesus. Livro de Atos, no capítulo 26, versículo 13 ao versículo 18. Você que quer nos acompanhar, pode buscar aí a sua Bíblia. Como se diz, né? Se você achou, você diz um amém. Se você não achou, você diz Escola Bíblica Dominical. ou então diz misericórdia, né? Palavra de Deus, sem mais delongas, né? A palavra nos diz nessa manhã de hoje: por volta do meio-dia, o rei estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. E todos caímos da terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao agulhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, ó Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique de pé. E eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que eu lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Glória a Deus. Então essa palavra aqui, irmãos, ela vai nos dizer sobre os valores e os princípios na vida do apóstolo Paulo. No livro de Atos, no capítulo 26, o versículo 13 ao versículo 16. Muito bom dia, nosso irmão Gabriel. Muito bom dia, obrigado aí pela sua participação. Que Deus te abençoe nessa manhã de hoje. Quando nós observamos a vida do apóstolo Paulo e admiramos o quanto conseguiu realizar com os reflexos até o dia de hoje, no modo de que ser e pensar da igreja, nós devemos olhar e aprender com ele. Mas contudo, o mais importante não são as estratégias, e sim os princípios presentes em sua vida. Então os princípios, eles trabalham o que há em nosso interior, para que nós refletimos em nosso interior como estratégias. Muito bom dia, nossa irmã Tamires Barbosa, seja bem-vinda à paz do Senhor. Então hoje em dia muitos se dizem ser apóstolos, mas não aceitam largar o seu conforto para enfrentar aquilo que Paulo enfrentou.
Então tudo que Paulo fazia era para ganhar almas. E a igreja ela é a única organização que existe para que estar do lado de fora dela, segundo no livro de Atos 26, versículo 17, que diz que Paulo ele foi tirado do meio dos gentios e enviado de volta para eles. Então, segundo a experiência de Paulo, a pessoa mais importante na igreja depois de Jesus é o visitante e em seguida o novo convertido. Então, o que é mais importante? Então, nós vejamos aqui alguns princípios da vida do apóstolo Paulo. O primeiro princípio é o amor de Jesus, o amor em Cristo. Porque no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 14, vai falar sobre o amor de Cristo nos constrange. Então, para Paulo, o que o fortalecia era o amor de Cristo ao ponto de se sentir constrangido, no sentido de impulsionado. Então, de fato, a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. O segundo princípio é não se envergonhar. No livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 16, a Bíblia vai dizer sobre: pois eu não me envergonho do Evangelho. Porque Paulo ele nunca se envergonhava de Cristo, mesmo que antes fosse livre e depois fosse preso. E que tenha sido rico e agora que estivesse pobre, ou qualquer outra situação. Você sabe por que nós não devemos nos envergonhar? Porque o céu, ele sabe que em nós há poder e quer que nós o usemos. Porque o inferno, ele sabe o inferno, ele sabe que em nós há poder e ele quer que nós os esquecemos. E o mundo também, ele sabe que nós há poder e quer nos procurar para receber o alívio. Então por isso nós não podemos nos envergonhar de algo que todo mundo sabe. O terceiro princípio é supervalorizar o Evangelho. No livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 24, fala que em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Então por isso ninguém é como o apóstolo Paulo, porque ele dava tanto valor ao Evangelho que o tinha superior à sua vida, à sua própria vida. E ele tinha também a necessidade de retribuir a sua salvação, ganhando outras vidas para Deus. Tem uma frase pelo escritor que chama William Carey, que dizia que o meu negócio é falar de Jesus e conserto sapatos para pagar as contas. Outro princípio é que em pequenos gestos tem grande significado. No livro de Coríntios, no 1 Coríntios, do capítulo 9, do versículo 12 ao 22, a palavra fala sobre: fiz de mim tudo para que com todos, a fim de alguns se salvar. Então essa é a estratégia sem amor. A estratégia sem amor, ela seria hipocrisia. Porque Paulo, ele sacrificou as suas vontades e as suas preferências muitas das vezes para ganhar vidas para Cristo. Então é preciso parar com a megalomania de querer coisas grandes, porque devemos fazer de tudo para ganhar alguns como o grande. Então o apóstolo ele fez sabendo que esses poucos ganhariam outros, porque o pouco para Deus é muito, e ele não se importava com números, mas sim com qualidades que consequentemente geraria quantidades enormes de almas para Cristo. Então se você não puder fazer grandes coisas, faça pequenas coisas com grande significado espiritual. O próximo princípio é a humildade. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 5 e 11, fala que nós temos este tesouro em vasos de barro e para que a excelência do poder de Deus e não de nós. Porque Paulo ele pregava e criava uma igreja e depois ele escrevia pedindo oração em seu favor. Porque ele era humilde. Porque missão e evangelização não são para sábios, não são para sabidos ou entendidos,
e sim para pessoas simples do povo. Porque se o crente ele estiver cheio de Deus, ele estará vazio de si mesmo e transbordará o evangelho. Então não há como glorificar a Deus exaltando a si mesmo, porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Então o que é mais importante em sua vida? Conclusão, talvez se eu me perguntasse se você gostaria de ser como o apóstolo Paulo, e você respondesse prontamente que sim, mas se você perguntasse se estaria disposto a pagar o preço de renúncia que ele pagou, você pensaria um pouco mais para responder. Ou reconheceria a nossa dificuldade em deixar muitas coisas, porque muitas pessoas elas se apegam a muitas coisas. Lembrando daquela passagem que um jovem rico chegou para Jesus e perguntou o que ele faria, o que ele podia fazer para reinar, para ter a vida eterna. E Jesus respondeu: venda tudo que você tem, dai aos pobres e me siga. O que ele fez? Simplesmente para ele não serviu, porque muitas pessoas elas estão apegadas a bens materiais, muitas pessoas estão apegadas a dinheiro, muitas pessoas estão apegadas a carro, a vida boa, a apartamentos luxuosos. Mas para buscar a Deus e deixar essas coisas não serve. Então, observação. Essa pregação aqui foi ouvida do bispo João Carlos na abertura do Seminário Metodista Internacional da Evangelização. Então, para você pegar a bênção mesmo, talvez se eu te perguntasse se você gostaria de ser como o apóstolo Paulo, você respondesse prontamente que sim, mas se perguntasse: será que eu estou disposto a pagar esse preço? Será que eu estou disposto a me renunciar como ele pagou? Eu acredito que você pensaria um pouco para responder, ou reconheceria que a sua dificuldade seria deixar muitas coisas. Então é essa palavra que eu deixo para a sua meditação nessa manhã de hoje, em nome de Jesus.